conferência de encerramento vai ser cerca das 6, mas ainda temos tempo para analisar aquilo que é eu não gosto e nem posso fazer avaliações, mas esta é sem dúvida uma das joias da coroa de uma coleção que já tem quase 40 títulos, tem 39, não chegou ainda aos 40 títulos. Quando o Luciano, eu disse-te, portanto estás avisado que eu te ia colocar esta questão deste modo. Quando o Luciano entregou o manuscrito, o livro acaba com 3 possibilidades. O livro foi entregue, não sei, o livro é de 2010, junho de 2010, deve ter sido entregue em... Março de 2010. Março de 2010. Fevereiro, março. Em fevereiro de 2010, o Luciano fazia um prognóstico para a nossa economia que dizia, é na última página do livro, nas 2 últimas, que havia 3 soluções depois de ter visto a evolução da nossa economia ao longo das últimas décadas. A primeira seria uma espécie de milagre irlandesa, que não se veio a verificar, acho eu. Não sei, depois tu é que vais dizer, não é? E depois haveria uma possibilidade outra possibilidade seria o abandono da União Económica e Monetária ou a declaração de incapacidade de pagamento da dívida externa. Quando o Luciano me entregou isto, eu confesso que pensei que ele estava um pouco, não dou a dizer louco, não quero usar, lunático talvez, abandono da União Económica e Monetária, declaração de incapacidade de pagamento da dívida externa. Possivelmente o erro era meu e por isso eu não me opus e nem tinha nada que me opor, que não me pronunciei sobre os conteúdos, mas realmente se há caso em que as previsões, ou pelo menos os cenários que ganharam alguma credibilidade foram este caso do Luciano. Talvez daí o êxito deste livro, o tremendo êxito deste livro. E a única coisa que te queria perguntar era se achas que estes cenários hoje em dia se mantêm, portanto, milagre à irlandesa, declaração de incapacidade de pagamento da dívida ou saída da União Económica e Monetária. Eu gostava de começar por te agradecer, conferir-me esse estatuto de profeta, neste caso, profeta da desgraça. Agradeço-te imenso, não sei se é um bom estatuto, até porque normalmente os profetas são pessoas incompreendidas no seu tempo. Por isso é que eu quero-te ouvir para daqui a 3 anos, percebes? O que é que tens a dizer hoje? Não, mas gostava de... O que é que se vai passar daqui a 3 anos? Eu gostava de acrescentar a esse, tu falaste em 2 cenários e meio, isto é, havia um cenário que era o milagre à irlandesa, havia um segundo cenário que era saída do euro, declaração de um incumprimento da dívida, e isso era uma subdivisão do segundo cenário, e havia um terceiro cenário que era o cenário de austeridade dramática, tão dramática... Sim, temos até às 18h30, é só para dizer. Tão dramática que pusesse em causa aspectos essenciais do nosso regime. No nosso regime político ou do regime, no sentido que eu também defino no livro, do Estado de Providência. Ou como se diz hoje em dia, do Estado Social. Portanto, havia mais este terceiro este terceiro cenário, e eu acho que este catálogo, infelizmente, acho que é verdadeiro, porque nós estamos a viver no terceiro cenário, quer dizer, que é a tentativa de, através de um programa de austeridade bastante forte, corrigir alguns dos aspectos que foram sendo desenvolvidos nas décadas anteriores, e é esse que nós estamos a viver com custos que toda a gente está a sentir, uns mais do que outros, mas quer dizer, o desemprego, se eu pusesse esse cenário no livro de um desemprego a 17% em Portugal, também acho que toda a gente se riria em março, junho de 2010. Ninguém acharia credível. Portugal era famoso justamente por, através de diversas tormentas, manter uma taxa de desemprego que andava sempre à volta dos 6%, 7%, 8%. De facto, também esse cenário era mais ou menos inimaginável na altura. Neste momento é verdade. Quer dizer, pessoas perderem o 13º e o 14º mês. Eu lembro-me, no ano em que essas duas coisas desapareceram, comentava-se, isso não vai acontecer, ou quando muito tiram um, não tiram dois. De repente, num ano, isso desapareceu, quer dizer, e houve pessoas, entre as quais eu me incluo, onde cerca de 40% daquilo que eu costumava receber de salário desapareceu. Portanto,
esse terceiro cenário é o cenário que nós estamos a viver. E os outros dois continuam a ser possíveis. O primeiro eu dizia que era fortuito, e é fortuito, seria o ideal, seria que nós fôssemos capazes de organizar o país de tal maneira que houvesse investidores que achassem que era interessante investir no país. Continua a ser fortuito e não parece que até agora E achas que tenhamos o caminho conseguido... percorrido entre a publicação do livro, que já foi há 3 anos, sensivelmente, o caminho percorrido não aumentou, sem querer entrar em política, mas enfim, se não aumentou, digamos, a proximidade a esse primeiro cenário de sermos capazes de nos organizar? Eu acho que aumentou, eu acho que alguma coisa melhorou da nossa competitividade. E isso tem a ver um pouco com o plano que o próprio governo estabeleceu, e que é um plano mais ou menos convencional, que é o grande problema de Portugal nas últimas décadas. Eu também menciono isso no livro, para não entrar também num jargão económico muito complicado, é a chamada valorização real. Isto é, o país ficou muito caro para poder exportar aquilo que produz, seja serviços, seja bens. E isso endividou-nos. Uma solução, que é uma solução que historicamente foi tentada em algumas ocasiões, mas que é extremamente dura e que é aquela que nós estamos agora a fazer, é a desvalorização real da economia através, basicamente, da desvalorização dos salários e do embaratecimento geral dos serviços e dos produtos produzidos em Portugal. E alguma coisa disso se fez com este programa que foi sendo feito. A grande questão é que a valorização real que nós tivemos nas décadas anteriores foi enorme e, portanto, não vai com isto. Quando toda a gente diz, se sairmos do euro, a futura moeda, a hipotética moeda portuguesa, valerá menos 30%, 40% do que vale em relação ao euro atual. Isto quer dizer que é mais ou menos é mais ou menos essa desvalorização que tem de ser obtida. E se nós fizermos uma desvalorização apenas pelo lado dos salários, os salários é uma parte dos custos e, portanto, podes ter um decréscimo de 40% dos salários e ponderar pelo peso dos salários na economia para veres o impacto real, de desvalorização real que isso tem. E, portanto, aquilo que a melhoria de competitividade que nós tivemos pela queda dos salários, acho que não chega nem por sombras para compensar a valorização real anterior que nós tivemos. Portanto, o cenário atual é esse, é a austeridade, que inclui isto que eu estava aqui a dizer. Tu perguntaste-me se era provável, continua a ser provável, o segundo cenário, que é incumprimento, saída do... Quer dizer, separadamente ou em conjunto, isso vim agora de uma sessão há pouco em que era esse o grande tema, era se saímos, não saímos, os custos de ficar, de sair. Portanto, acho que isso digamos, a atualidade desse cenário tragicamente profético, acho que se mantém, porque é isso que se fala hoje em dia. Não é? Quer dizer, digamos, com muita seriedade, digamos, há muita dificuldade em ver a saída do euro, pelos custos que isso tinha, mas o incumprimento da dívida, que aliás já se verificou na Grécia, e as pessoas, não está aqui ninguém, posso dizer, em Portugal também, de uma maneira suave, através das renegociações dos juros e dos prazos de pagamento, isso é um incumprimento. É isso que eu queria dizer. É um incumprimento parcial, mas isso já se... O pedido de resgate ou renegociações de prazos, e sem entrar em linguagem muito técnica, acaba por ser, ou não mas pequenas formas de... Não é o grande incumprimento, mas são maneiras de ir incumprindo, porque, quer dizer, do lado do credor, o que é? Demora mais tempo a receber pelo mesmo juro, ou diminui o juro, portanto, o que é que isto é? É um incumprimento. É um incumprimento parcial apenas, mas é um incumprimento. Portanto, isso, já estamos um pouco nesse segundo cenário, isso já está a acontecer. Mas outro cenário que tu colocavas, um dos grandes méritos deste livro extraordinário é não... Hoje em dia abundam livros
com soluções, normalmente com as carinhas dos autores, assim, com soluções para Portugal, assim, manuais de autoajuda coletivos, em cerca de 100 páginas resolvem os assuntos todos. O que é ótimo porque, desse ponto de vista, não temos muito déficit público de obras de soluções. Mas este livro não é um livro que apresenta soluções ou programas encapotados de governo, é mais um livro de diagnóstico. Agora, permites-me que te pergunte se, e sem fazer tipo protagonista do debate que houve ali ao lado, se tu considerarias positivo ou não positivo, ou viável, ou aconselhável, como queiras, a saída do euro? Eu nesse livro... já não estou a falar... Já não, mas tá bem. É para responder. Eu nesse livro, o que eu... Digamos, a grande mensagem é uma mensagem, como toda a gente na altura disse, genericamente pessimista. É verdade. Embora eu não seja propriamente um pessimista, mas uma vez acabado o trabalho para escrever esse livro, achei que a mensagem que eu podia transmitir era genericamente pessimista, porque me parecia que todas as soluções que nós tínhamos à nossa frente eram más na altura. Voltando aos cenários, a solução que nós estamos a viver atualmente não se pode dizer que seja boa. Quer dizer, nós podemos dizer, temos de a suportar, a quem a defende, temos de a suportar porque é necessário para alcançarmos aquilo que queremos alcançar. O incumprimento à saída do euro é mau. Também, bom cenário seria só, de facto, o tal milagre à irlandesa, quer dizer, à irlandesa dos anos 80, sim, não é a Irlanda atual. E, portanto, digamos, a grande mensagem do livro, e eu depois de escrever o livro andei um pouco numa espécie de mini turnê, organizada também pela Fundação, a apresentar o livro, a falar com pessoas. A mensagem que eu transmitia, toda a gente ficava muito mal impressionada com o facto daquilo que eu dizia ser tão pessimista. E eu dizia, eu acho que vamos sair, eu dizia, para inverter um pouco essa lógica, nós vamos sair disto. Agora, pelo meio, vamos passar por uma tempestade, quer dizer, e isso é que eu acho que vale a pena todos nós estarmos conscientes, é que uma solução vai existir, mas o período até se chegar à solução é um período de tempestade e isso já está a acontecer, quer dizer, portanto, quem na altura dizia que eu era um catastrofista desgraçado, bem, passados uns meses já estávamos a aplicar estes programas que estamos a aplicar agora, que por muito que as pessoas digam é o que tem de ser feito, ninguém pode vir dizer que é bom, não é? As suas consequências não são boas. E, isto para dizer, que quando colocamos a questão das soluções, esta porque estamos a passar incumprimento ou a saída do euro, eu acho-as todas más. Pronto. E havia ainda... Esqueci-me de dizer que dentro desta última hipótese também se subdivide em duas, que é importante agora para esta tua pergunta, que é a austeridade, ou então Portugal assumir que não era capaz de ser responsável por resolver os seus problemas e, portanto, delegar nos países europeus ou na Europa a sua própria capacidade através de uma federalização que fizesse transferências de pagamentos entre os países credores e os países devedores e que, no fundo, nos aguentasse dessa maneira. Ora, eu vejo muito as pessoas defenderem esta possibilidade, isto é, a federalização, como sendo uma solução que seria a solução ideal, ótima, a melhor possível, muitas vezes defendida como ótima mesmo, e eu acho que as pessoas, uma das coisas que eu tentava dizer aí nesse livro era que as pessoas muita gente talvez não esteja consciente dos riscos que estão envolvidos aí. Não são riscos económicos. Economicamente faz todo sentido. É assim que Portugal funciona. Digamos, o Algarve está mal, Lisboa está bem, por hipótese, Lisboa automaticamente, sem questionar, sem programas de ajustamento, envia, faz transferências, nem nos apercebemos. Porquê? Porque há mais subsídios de desemprego pagos lá, as pessoas pagam menos impostos lá, pagam mais aqui. Claro. Isto é um mecanismo automático que está sempre a acontecer dentro de Portugal.
Dentro da União Europeia é mais difícil porque são, digamos, ainda são Estados soberanos. E a questão que coloca a federalização é, de facto, essa transição da soberania nacional democrática para a soberania europeia. Portanto, quem vê com muita facilidade esta solução federal, eu acho que não sei se está completamente consciente dos riscos que ela envolve. A saída do euro, não preciso de elaborar muito, porque todos os dias temos pessoas que nos fazem o cardápio dos horrores que seria a saída do euro. Mas eu gostava de convidar também as pessoas a pensar no hipotético cardápio de horrores que seria uma federalização dentro de um território onde existem 300 milhões de pessoas, ou mais do que 300 milhões, 400 e tal milhões de pessoas, com unidades territoriais que têm uma cultura própria, às vezes muito forte, e que, como se está a ver exatamente agora no caso da crise da zona euro, têm muita dificuldade em entender a cultura do outro, digamos, alemães, portugueses, gregos, ou gregos e portugueses. Quer dizer, muitas vezes uma pessoa diz, os gregos, 5 jardineiros para um arbusto. Isso em Portugal não acontecia. Não. E na Alemanha não acontece. Quer dizer, portanto, há aqui uma incompreensão sobre isto tudo. Quer dizer, que quando se dá o passo quântico da criação de uma hipotética Federação Europeia, eu convido as pessoas a pensarem um pouco nos custos disso, porque toda a gente vê o lado bom, que é uma federação implica que aqueles que estão bem transferem para os que estão mal. Portanto, é uma solução aparentemente ótima nesta altura, mas em termos dinâmicos, a prazo e das consequências políticas, eu não digo económicas, é uma solução que eu acho que as pessoas têm de pensar melhor nela. E portanto, o euro é mau, mas olhem que esta solução... A saída do euro. Exato, a saída do euro é má, mas esta solução não sei se também... Não... Mas essa solução, para além do mais, há uma coisa que as pessoas normalmente cá advogam, esquecem-se, é que se poria o acordo daqueles que iriam pagar e, portanto, pode ser muito popular no Sul, mas menos popular na Alemanha. Mas em relação à saída do euro, não sei se leste aquele livro do Beck sobre o Maquiavel, em que a saída do euro, Portugal não ficaria na mesma... Maquiavel, exatamente. Eu tenho 3 ou 4 páginas sobre uma hipotética saída da Grécia do euro e digamos, de certa forma demonstra que a Grécia não iria passar para a situação em que está, por exemplo, a Grã-Bretanha, no sentido em que não existiriam países dentro e fora do euro. Existiriam países dentro do euro, países que nunca estiveram no euro, Grã-Bretanha, e países que estiveram e não aguentaram, que é uma situação muito diferente. Ter estado e não ter aguentado a passada do euro é muito diferente de nunca lá ter estado. E, portanto, mesmo do ponto de vista de coesão europeia, a saída do euro, disseste há bocado que não só razões em relação à federalização, não só razões económicas, mas a saída do euro tem também este efeito, isto é, ter lá estado e não ter conseguido aguentar, colocar-nos a nós ou outros países que saiam, numa posição mesmo politicamente bastante insustentável, ou não achas? Acho que seria difícil, mas acho que isso talvez se conseguisse interpretar melhor se, digamos, não gosto muito do termo, mas se as elites europeias entendessem a profunda disfuncionalidade do euro, quer dizer, que esse é que é o grande problema. Mas isso não, mas é que isso é que é essencial. Não, mas wishful thinking teu, isso é pois, não, pois, mas é que isso seria, isto é, a interpretação política do que é sair do euro seria diferente que se percebesse que eu digo a profunda disfuncionalidade tal como ele existe, quer dizer, uniões monetárias há N, quer dizer, é isso, o escudo antigamente era uma união monetária, o dólar é uma união monetária, como há N uniões monetárias, e funcionavam, pronto. Eu digo, a interpretação de sair ou não sair seria melhor ou pior, exatamente conforme fosse ou não assumido que dentro do projeto europeu há muita coisa para salvar, mas o euro, tal como ele existe, não é difícil de salvar. Mas não é só questão, achas que é só uma questão de elites, não é uma questão dos próprios cidadãos, do ponto de vista simbólico, uma saída do euro, até do ponto de vista da autoestima nacional, era...
Mas lá está, se for transmitido, se a ideia for transmitida de que sair do euro é uma desvalorização, como, quer dizer, a Libra desvalorizou-se 30% desde o princípio da crise. Até agora, quer dizer, ninguém ficou humilhado em Inglaterra. Pelo contrário, lá estão eles agora outra vez a recuperar e com... enfim, outra vez com uma bolha imobiliária, mas não faz mal. Mas quer dizer, estão a recuperar a sua economia. Os Estados Unidos a mesma coisa, o dólar desvalorizou-se 20% também desde o princípio da crise. Se isto não for entendido como um drama existencial, digamos, uma saída é mais fácil de entender. Isto não estou a dizer... Eu não estou a dizer que sair não teria enormes custos, teria. Todos nós sabemos quais são esses custos. Mas na situação tão má em que nós estamos, o melhor que todos nós deveríamos fazer era manter cenários abertos. Quer dizer, não por acaso o Karl Popper teve tanto êxito com aquela definição do que são as sociedades ocidentais, que são sociedades abertas, e, portanto, se pensarem menos em dogmas como o euro, ou a federalização, ou os países nacionais, quer dizer, manter cenários abertos, sem dogmatizar nenhum deles, é o melhor para tentarmos encontrar uma solução para isto. Desculpa estar a ser assim, politicamente correto, não queria dar. Muito mas para um livro que não é nada politicamente correto no diagnóstico, digamos, como disseste, é um diagnóstico muito pessimista. Mas também, como eu te estou a dizer, eu acho que esta ideia de manter abertas as possibilidades é a melhor maneira de lidar com esta crise, porque é tão complicada e envolve tantas dimensões que as ideias feitas, fixas sobre o que deve ser feito, eu acho que devemos todos questioná-las. Mas este livro é realmente tão pessimista, este livro praticamente ganharia o prémio Pessimismo Nacional Medina Carreira 2012, facilmente. Agora, a pergunta que se impõe, o retrato que faz, voltando um bocadinho ao livro, é porque é que chegámos aqui? Quais são, porque é que chegámos aqui? Pois, isso já é mesmo matéria do livro, quer dizer, no fundo o que eu defendo um pouco aí é que há dois momentos essenciais nesse caminho. Digamos, o primeiro momento ocorre em 74, 75, em que, lá está, há uma valorização real muito elevada, os salários reais em 75 aumentam 15, 20% num ano em que há uma invasão populacional, chamemos-lhe assim, dos retornados que vieram das antigas colónias e, portanto, quando os salários deveriam provavelmente cair 20%, aumentaram 20%, e isso obrigou nos anos seguintes e durante quase 2 décadas, a uma política que era a política da desvalorização sistemática do escudo e, portanto, que eu acho que é ainda um pouco o trauma que nós temos também em relação às desvalorizações. Portanto, uma desvalorização sistemática do escudo para nos mantermos competitivos, e tivemos 2 episódios de colapso de pagamentos internacionais, ou para colapso de pagamentos internacionais, em 78 e em 83, e que já eram resultado disso, e, portanto, habituámos a isso. E este é o primeiro momento, portanto, essa valorização real que obrigou a uma desvalorização nominal por via cambial sistemática. Os números, para quem os vir, eu não tenho aqui gráficos, mas para quem os vir, são realmente impressionantes, tanto a valorização como depois a desvalorização. Primeiro momento. Segundo momento, o processo de adesão à União Europeia, que coincidiu também com o processo para adesão à moeda única, porque quando nós entrávamos para a União Europeia já se estava... e isso obrigou-nos a uma política monetária que foi outra vez de valorização, nesse caso de valorização nominal, e, portanto, que acabou por gerar uma valorização real extremamente elevada, e que, quando chegámos, digamos, aos anos 90, chegamos aos anos 90 e estávamos outra vez um bocado onde estávamos em 75 em termos de competitividade externa. E o endividamento externo, ao contrário do que as pessoas julgam, não começa na altura do euro, começa em 95 e começa por uma razão simples, é a partir de mais ou menos dessa altura que as remessas de imigrantes deixam de ser suficientes para nós
cobrir-nos o déficit comercial. E, portanto, endividamos, é a partir daí que nos endividamos sistematicamente até agora, até há 2 anos, quando começámos a corrigir. E, portanto, são estes 2 momentos. O momento 74-75, seguido daquilo que foi feito para sermos competitivos, e depois o reverso outra vez em direção à moeda única, que nos colocou outra vez na mesma situação em que estávamos mais ou menos em 74, 75 em termos de competitividade externa. Claro que esta segunda fase foi feita na presunção ou na promessa de que a união económica e monetária seria funcional e que, portanto, se tivéssemos um problema de endividamento externo, isso seria resolvido através dos mecanismos da União Económica e Monetária, o que não se verificou. Agora, eu também não sendo agora outra vez saindo do livro, estes indicadores, por exemplo, de balança comercial ou de crescimento, eu sei que tu, como historiador económico, mais do que propriamente como opinador da atualidade, mas qual é a leitura que tu fazes? Tem alguma sustentação? Ou, por exemplo, ao nível de balança comercial, decorre do facto de termos batido no fundo em termos de consumo das famílias? Eu acho que não tem sustentação porque não ganhámos a competitividade suficiente para isso. Como eu te disse ao princípio, acho que ganhámos competitividade pela quebra dos salários. Isso aconteceu. Mas não é o suficiente para sermos competitivos. E, portanto, eu acho que esta melhoria da balança comercial desaparecerá a partir do instante em que libertares outra vez o consumo interno. E, aliás, isso já se verificou neste pequeno episódio de crescimento trimestral, que tem sido muito valorizado. O que é que aconteceu imediatamente? O equilíbrio comercial voltou-se a desfazer quase. Quer dizer, isto ainda se manteve, mas praticamente desapareceu. Porquê? Porque uma reanimação interna, sem que essa reanimação interna signifique exportar mais, não permite equilibrar de forma sustentada a balança de pagamentos. E tu verias isso, a possibilidade desse reequilíbrio através de medidas de política monetária, quando eu digo política monetária, ou cambial, a saída do euro? A saída do euro. Europeia, talvez, a nível europeu, poderia ser uma possibilidade, mas a outra seria a da saída do euro. Foi uma pergunta que tu há bocado não quiseste deixar abertas as possibilidades, mas se ela se colocar. Isso é, como diria, acho que era o Marx, não é? É a lei e os profetas, quer dizer, se desvalorizares, saís do euro e a moeda se desvalorizar 40%, 50%, a competitividade da economia vai aumentar imenso. Mas, quer dizer, lá está, por meio de uma grande tempestade também, não é? Claro. Mas que aumenta a competitividade e que podes voltar a ter episódios do tipo dos episódios da segunda metade dos anos 70, que muita gente provavelmente não sabe, mas quer dizer, as exportações e o grau de abertura da economia durante o período das desvalorizações sistemáticas foi espetacular. Quer dizer, nós saímos da crise por causa das exportações em 78, na segunda metade dos anos 70 e no princípio dos anos 80, porque exportámos. Mas agora isso é mais improvável. De forma louca. Não, agora é difícil. Agora é difícil no euro. É impossível, a não ser pela desvalorização interna real. Uma saída do euro com desvalorização, eu acho que isso se verificar-se-ia sem dúvida, essa melhoria da competitividade. A questão é se digamos, esse benefício seria maior do que os prejuízos. Os vistos temos de acabar. Não, é só marcar a saída do euro. Está bem. Não, e, portanto, é saber se esse benefício seria, eventualmente, suficientemente compensatório para pagar, digamos, os prejuízos. Mas mesmo com medidas de tipo monetário, ou o nosso tecido produtivo hoje seria capaz, achas que seria capaz de beneficiar de políticas desse género? Temos tecido produtivo capaz de dar exportações
como nos anos 70. O tecido é muito diferente, claro. porque desindustrializámos muito, desde que entramos para a União Europeia, a desindustrialização tem sido sistemática, e portanto é muito diferente, mas há uma novidade nesta fase, que é, há serviços exportáveis. Nós, curiosamente, temos uma má balança de produtos, mas temos uma balança de serviços superavitária. Claro que em grande parte isso se deve ao turismo. Pronto. Mas eu acho que, quer dizer, seria um incentivo à reindustrialização e talvez por aí houvesse uma reindustrialização. Na questão dos serviços, quer dizer, eu acho que teríamos capacidade também para beneficiar, porque não é só o turismo, há outras coisas em termos de serviços que nós fazemos bem e que exportamos, ao contrário do que muitas vezes se julga, que às vezes olha só para as mercadorias, não é? A indústria. Demos a palavra ao auditório. Pergunto. Boa tarde, obrigado pela sua apresentação. A minha dúvida é um pouco mais com uma questão que foi debatida ao início, que é em relação à possível saída, por exemplo, da Grécia ao euro. O que eu queria saber era se, por exemplo, a Grécia saísse, poderíamos vir a assistir a uma espécie de queda de dominó dos outros países mais fracos da União Europeia, e o que é que isso fazia então ao euro? Se iria dar mais credibilidade ao euro, ou então se este iria perder a sua credibilidade, ou se iria fortalecer então os países que ainda lá se permaneciam, porque já não tinham levado, entre aspas, sustentar os países mais fracos. Obrigado. Queres resposta Sim, direta? eu acho que sim. Ou como tu quiser, como tu ou quiseres. Como tu quiser. Se faz favor. Não, pode, se puder. Faz favor, faz favor. Muito obrigado. O Sr. Professor Luciano Amaral referiu como um cenário dos quatro que criou no livro da austeridade dramática que pusesse em causa o regime democrático em Portugal. Isso todos nós estamos a sentir. Mas eu queria talvez tentar dar um bocadinho a volta às coisas. Apesar desta situação dramática, isto não nos vai servir, vamos lá, de lição. Isto é, a crise que nos entrou pela pele dentro e de forma muito violenta, se não nos vai ensinar, de facto, a mudar alguns comportamentos. Isto é, nós portugueses não somos capazes de aprender às boas, quer dizer, nós só aprendemos à custa da pancada. Portanto, nós não conseguimos interiorizar aquilo que devemos fazer, quer dizer, tem de ser imposto de fora aquilo que nós devemos fazer. Portanto, dentro deste pressuposto, não será de alguma forma, vamos lá, a maneira de nós nos reeducarmos, sentindo na pele, vamos lá, estes aspectos dramáticos, nomeadamente no consumo e noutras áreas, nomeadamente na área laboral, em que um certo laxismo laboral, mas que foi proporcionado em Portugal por uma rigidez da lei laboral, quer dizer, é incrível que a Espanha, há uns anos atrás, com o maior desenvolvimento de Portugal, tivesse uma taxa de desemprego de 20%, quando nós tínhamos 7 ou 8%, portanto, isto só era justificável por uma rigidez da legislação laboral. Portanto, a crise não nos vai finalmente ensinar, embora de forma muito dolorosa, a ter comportamentos menos laxistas nas relações de trabalho e obrigar-nos a alterar padrões de consumo para consumos, vamos lá, mais reais, mais efetivos e mais de acordo, vamos lá, com certos valores sociais e eu diria até mesmo éticos. Não será essa uma das vantagens que nós podemos tirar, vamos lá, deste momento doloroso porque estamos a passar? Portanto, olhando para esse, vamos lá, contributo positivo da crise para nos reeducarmos no sentido de construir uma sociedade futura mais sustentável e com valores mais equilibrados. Era esse esclarecimento que eu lhe pedia. Muito obrigado. Muito obrigado. Começando pela sua pergunta, eu acho que o efeito dominó, eu acho que existirá. Quer dizer, pelo menos alguma tendência para acontecendo na Grécia ou acontecendo em Portugal, para todos os efeitos,
que algum impacto terá nos outros países que estão em situação semelhante. A grande diferença a grande possibilidade que eu vejo aí é mais uma vez do lado, digamos, da União Europeia. Qual a atitude que a União Europeia vai tomar? Há cenários que vão sendo construídos, um cenário que vai sendo construído que é uma espécie de, como o Kissinger dizia de Portugal em 75, a Grécia como vacina para saídas do euro. E, portanto, deixar a Grécia sair e proteger o resto. E, nesse caso, isso significaria uma atitude da União Europeia que, digamos, viabilizasse a capacidade de países como Portugal, Espanha, Irlanda, Chipre, etc., a Eslovénia, todos os países que estão em crise, serem capazes arranjar uma maneira desses países serem, digamos, acomodados, as suas crises serem melhor acomodadas dentro da União Europeia. Mas, quer dizer, eu acho que o efeito dominó haverá e continuamos a depender da atitude que for tomada a um nível europeu e não exclusivamente nacional. Portanto, é essa capacidade de acomodar as dificuldades dos países no meio desta crise. Agora, é como digo, o dominó existirá sempre. A questão é saber quais as repercussões, se deixa o dominó chegar, como aqueles concursos de dominós, não é? Se deixa aquilo chegar ao fim ou se interrompe em algum lado e protege-se quem já está dentro, mesmo que haja dificuldades nesses países, não é? Mas eu acho que estes dois cenários estão um bocado a ser considerados. O cenário de deixar ir até ao fim, portanto, é ver até onde isto vai, e embora isso, claro, terá custos enormes, mesmo a níveis internacionais, e portanto eu acho que há muita gente a considerar esta hipótese do cordão sanitário depois de alguém sair. E esse alguém, enfim, Grécia, Chipre, que são os casos mais dramáticos. Quanto à questão de só aprendermos à pancada, é provável, não sei, que só aprendemos à pancada. Mas eu gostava talvez de pôr em contexto essa ideia, e estamos a aprender à pancada. Estamos a levar muita pancada e realmente com a pancada que estamos a levar estamos a consumir muito menos. Isso, posso só fazer aqui, não me cabe nada, mas aquilo que tu disseste de se ter notado logo um aumento do consumo, pelos vistos, mostra que não aprendemos. Não, porque é isso que eu gostava de pôr em contexto. Isto é, eu não tenho a certeza que o problema seja um problema de cultura nacional. Até porque acho que é algo que, como eu estava aqui a dizer, quer dizer, aconteceu na Grécia, em Chipre, em Portugal, em Espanha, na Irlanda, na Eslovénia, a França tem tido problemas de competitividade que fazem perguntar se não será o próximo país onde... Portanto, isto não é uma coisa nossa, não é? Portanto, o que acontece é que tal como está organizada a União Económica e Monetária, incentivou esse tipo de comportamento. Isto é, de repente, quase de um dia para o outro, as taxas de juros baixaram, como nós tínhamos nos anos 80, de 20% para 2%. Isso foi um convite para os portugueses, cidadãos privados e para os governos se endividarem. Porquê? Porque também havia, digamos, um complemento a este efeito real das taxas de juros, que é, e se nos endividarmos demais, isto não faz mal porque estamos numa união solidária e, portanto, se um dia tivermos um grande problema, vem-nos ajudar. Claro que esta segunda parte não se verificou, portanto, nós endividámos, nós e todos os outros que se endividaram de maneira louca, não é? E a consequência, portanto, colocou a pergunta um bocadinho como sendo um bocado um caso português, isto o português só lá vai à pancada e não sei o quê. Eu gostava de colocar neste contexto mais genérico e, digamos, dos incentivos que nos levaram a comportar-nos de certa maneira. Porque antes desta crise nós poupávamos imenso. Nós éramos dos países com uma taxa de poupança mais elevada do mundo inteiro. Foi quando tivemos este incentivo para nos endividarmos, a partir, de facto, dos anos 80, 90, que passámos a ter poupanças risíveis, porque anteriormente nós poupávamos, mas poupávamos como mais ninguém, quer dizer, os alemães não poupavam o que nós poupávamos. Não? Então, portanto, pelos vistos, já fomos capazes de outro tipo de comportamento. Eu acho que isso se deve aos incentivos que existem num determinado momento.
Se calhar, não sei. Não, eu acho que lá está. O complemento da resposta deverá ser, se os incentivos mudarem, nós adequamos a uns incentivos em que o incentivo é para poupar, é para não gastar tanto. Muito obrigado. Não há mais questões? Claro. E estamos aqui a falar de sair do euro. E uma coisa que já foi falada hoje e ontem é: e os países que saem do euro permanecem na União Europeia? Ou também saem? É uma questão que também tem sido muito debatida. Eu fico também muito na dúvida. Será que é possível eles lá continuarem? Se não, queria saber se tinha alguma opinião. Essa é uma questão, essa é uma das partes dramáticas da saída do euro, é a possibilidade de sair da União Europeia, não é? Formalmente não é possível, quer dizer, não é... Não está previsto. Não está previsto, exato. Formalmente, de acordo com os tratados, desculpa estar com a mão assim, mas é que o sol está... parece um bocado o Vasco da Gama, mas deixa estar. Não, está bem. O Vasco da Gama não cabe longe. Não, o Vasco da Gama é que... o timoneiro. No Barinel, não é? Que, formalmente não está previsto nos tratados, não é? E, portanto, uma saída do euro implica... Mas, enfim, os tratados revêem-se. E têm sido, aliás, na prática, muitas vezes traídos. Mesmo nesta crise, têm sido muito revistos na prática. Mas, claro, a sua pergunta nem sequer era bem formal, era mais a questão de: é possível alguém aguentar-se na União Europeia? Quer dizer, eu sei que é possível existir na União Europeia sem estar na União Económica e Monetária. Há 10 países, 11 países fora da União Económica e Monetária. Mas também sei que o ponto de partida importa. Isto é, uma pessoa estar e depois dizer saio, leva a uma reconsideração sobre a capacidade desse país se aguentar dentro, digamos, do pacto maior. Mas há aqui de facto um problema que acho que é imponderável. Eu não quero voltar a fazer de profeta, nem sequer é essa a ideia, mas quer dizer, se não houver, como eu disse, a questão da federalização, da integração das economias é muito difícil, ao contrário do que muitas vezes se julga. É extremamente difícil, é das coisas mais difíceis e mais perigosas que existem. E se não houver a capacidade para assumir esse compromisso político, e provavelmente não vai acontecer, não vai haver, o risco da dissolução da União Económica e Monetária, não por vontade de ninguém, mas porque se torna cada vez mais difícil de sustentar, pode levar a uma tentativa de ordenar, digamos assim, como se diz, saída ordenada, de ordenar as saídas. Isto é, podemos chegar a um ponto em que, quer dizer, digamos, a situação portuguesa, grega, não são sustentáveis assim durante muito mais tempo. E se não houver a capacidade política para acomodar estas situações periféricas, quase que se pode... quase que é um convite para a outra coisa. E a outra coisa de uma maneira mais ordenada, em que toda a gente está consciente que, se calhar, para o bem de todos, é melhor desfazer isto para preservar o resto. Para preservar a União Europeia. Desfazer a União Monetária para preservar a União Europeia. Embora, neste momento é difícil. Eu acho que, neste momento, se alguém sair, coloca-se um bocado essa questão. Embora, por outro lado, é muito drástico, não é? A Grécia diz: não aguentamos no euro. E os alemães vão dizer: então saiam do euro e saiam da União Europeia. Também é muito drástico, não é? Portanto, algum realismo, se isso acontecer, provavelmente prevalecerá no sentido de... Pronto, foi um país que não aguentou, mas apesar de tudo o projeto europeu pode acomodar este membro mais fraco, digamos assim. Enfim, mas quer dizer, está a ver, isto são tudo coisas difíceis, que vão acontecer no futuro, portanto estamos aqui a especular, enfim, mas é um pouco pensar quais as consequências daquilo que nos está a acontecer. É como o António estava a dizer há pouco, quer dizer, aquele cenário da austeridade dramática, quando eu apresentei o livro não se colocava, quer dizer, as pessoas achavam que eu estava
que eu estava a dizer uma enormidade, mas quer dizer, de facto, passados uns meses já se estava a verificar isso. Não é? Portanto, é isto, coisas que parecem impensáveis. Isso também é uma vantagem de ser historiador, que é os historiadores. Há tanta coisa impensável que aconteceu na história que estão mais abertos a pensar, a imaginar coisas impensáveis. E, portanto, é isso. Acho que vale a pena manter estes cenários abertos, a pensar assim. Obrigado a todos. Este livro é a prova que a coleção publica enormidades e não censura o impensável. E, sobretudo, quando ele tem qualidade, como é o caso patente do livro do Luciano Amaral. Te agradeço imenso teres cá estado. Muito obrigado.